Olá, meus queridos! Mais uma vez nós estamos presentes aqui nesse recinto virtual para podermos falar um pouco mais de direito tributário. Professor Bruno Risselli, conto com a presença de todos vocês para que nós possamos ter uma aula aí excepcional no dia de hoje. Uma sexta-feira, tá? Dia de ver direito tributário, claro, né? Preparar para, né, ter uma noite inesquecível, tá legal? Nada mais do que ter matéria de direito tributário aí na cabeça, tá bom? Vamos lá. Aula passada, nós terminamos de falar sobre o ISS, né? Então, nós vimos aí todo um aparato de impostos que são de competência dos municípios, tá legal? E nós hoje vamos adentrar na aula 4, a qual vai falar sobre os impostos estaduais, tá? Na mesma perspectiva dos impostos municipais, que estão delimitados a sua competência lá na Constituição Federal, a partir do artigo 156, né? Na verdade, só no 156. Os impostos que têm competência estadual estão delimitados lá no artigo 155, tá? Artigo 155. Então, nós precisamos analisar esse artigo 155 aí da Constituição. Ok? Beleza? Professor, competência, tá? Só aqui ou tem em outro lugar? Não. Competência é na Constituição, tá? Eu não, viu, Luciana? Eu vou no final, eu vou em dezembro. Então, o que acontece? O artigo 155, ele vai falar sobre essa competência dos impostos a nível estadual e Distrito Federal como Estado, tá? O que fala o artigo 155? Vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, clique aí no compartilhamento de tela. Estou apresentando a minha tela agora. Artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Então, competência estadual. Quais impostos? Os que estão no inciso 1, no inciso 2 e no inciso 3. No inciso 1, transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos. No inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E o inciso 3, propriedade de veículos automotivos. Então, vejam no material aqui, olha só. Não na mesma ordem que está disposta na Constituição Federal, tá? Mas nós vamos analisar aqui os impostos estaduais, começando com o IPVA. Ok? O IPVA, ele está disposto no artigo 155, inciso 3 da Constituição. Ok? A competência do Estado para poder falar sobre o IPVA. Ou seja, cada Estado, tá? Abrindo o Jamboard aqui. Cada Estado vai falar, né, sobre o seu respectivo imposto, tá? Cada Estado vai falar sobre o seu respectivo imposto. Tá legal? Então, se eu tenho o Estado de Goiás, se eu tenho o Estado de Mato Grosso, se eu tenho o Estado de Distrito Federal, são estados diferentes, né? Estados diferentes. Professor, você podia dar para nós a resposta daquele questionário que o senhor falou, hein? Qual? O da semana passada, ué, que era para a gente enviar para o senhor.
senhor ainda vai falar dele? Não, Não? vou falar. Eu falo sim. Final da aula eu falo, tá? Me lembra, por favor. Tá bom, obrigada. Só para a gente não perder a linha do raciocínio aqui, que a gente já está no imposto estadual e PVA. Eu falo sim, tá? Trago direitinho aqui, se for o caso, eu também faço um padrão de resposta, tá bom? Então vamos lá. O IPVA, ele é um imposto sobre a propriedade de veículos automotivos, tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender, primeiro passo, essa questão de ser IPVA significa que o Estado competente, para poder regular o imposto, será dentro do limite, né, territorial do Estado. Ou seja, o Distrito Federal não pode opinar no Estado de Goiás. O Distrito Federal não pode opinar no Estado de Mato Grosso. Goiás não pode opinar no Estado de Mato Grosso. Certo? E assim vice-versa. Ok? Por quê? Porque a competência ela é estadual, tá? Competência estadual. Bom, se a competência ela é estadual, se a competência ela é estadual, qual lei que vai regular esse imposto? Fato gerador, né? Base de cálculo, alíquota, quais são esses veículos automotivos, né? Bom, vai ser uma lei estadual, correto? Vai ser uma lei estadual. Muito bem. Nesse caso, em se tratando de tributo, nós temos aí o Código Tributário Estadual, né, que vai cuidar de dispor sobre a legislação a respeito de IPVA. Como nós temos, por exemplo, o Código Tributário Estadual de Goiás, tá? Olha aí, ó. CTE, tá? CTE. Vamos ver se isso vai dar certo. Lei 11.651 de 91. Deixa eu olhar por esse aqui. Ah, aqui deu. Ó, atualizado até a Lei 15.921 de 2006. Então, nós temos aqui, ó, tá? Código Tributário Estadual. Bom, o que que esse Código Tributário Estadual dispõe? Tá vendo aqui, ó, que ele tem um índice remissivo de acordo com cada artigo, né? Você clica aqui, ele já vai remeter direto no artigo. Por exemplo, o artigo 26. Ele já vai direto para o 26, uma base de cálculo para fins de substituição, etc, etc, etc. Então, nós queremos falar sobre IPVA, não é verdade? Muito bem. O artigo 5º desse Código Tributário Estadual de Goiás, ele fala sobre esses impostos, né? Ele vai apenas frisar aquilo que já está na Constituição, que é a respeito da competência que foi delimitada lá, no artigo 155, né, da Constituição, aqui está no artigo 5º do Código Tributário Estadual, ok? Então, o ICMS, o Imposto de Transmissão Causa-Morte, Doação e o IPVA, tá certo? E dispõe também sobre outras questões, taxas, etc. e tal. Mas o que nós precisamos analisar agora são os impostos. Então, preste atenção aí. Dos impostos sobre os veículos automotores. Tá aí. Artigo 87, né? Vai lá falar do fato gerador. Olha só. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, tem como fato gerador o quê? A propriedade, plena ou não, de veículos automotores de qualquer espécie. Então, vem comigo. O IPVA, né? O IPVA tem como fato gerador. O IPVA tem como fato gerador a propriedade.
Muito bem. Como que eu vou identificar a pessoa que é o proprietário? Bom, você identifica com o quê? Com o DUT, né? Que também é chamado de recibo, não é verdade? Documento único de transferência. Você vai verificar lá quem que é aquele, o dono. Se for um veículo novinho, nota fiscal, tá? Ainda não tem o documento. Nota fiscal, ok? Para o direito tributário, essas são as duas formas que identificam o proprietário, tá? Ah, professor, eu tenho um contrato. Pouco importa para o direito tributário, tá? Para o direito civil, sim. Trabalhista, etc. Mas para o direito tributário, não. Ok? Professor, aí está falando de propriedade. E a posse? E a posse? Bom, vocês viram que não tem nada falando sobre posse, tá? Viram que não tem nada falando sobre posse. Se não tem nada falando sobre posse, significa dizer que o IPVA não incide sobre a posse. O veículo pode estar no meu nome, mas é a Luciana que anda nele. De quem que o fisco vai cobrar o imposto anual, o IPVA? Do Bruno ou da Luciana que anda? Do Bruno. Por mais que o Bruno nunca tenha andado no carro. Tá? Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza. Vamos continuando aqui, ó. Parágrafo 1. O disposto nesse artigo não alcança a hipótese em que a posse do veículo tenha sido injustamente subtraída de seu proprietário. Então, essa é uma questão, tá, que não tem nada a ver a questão da posse com a propriedade. Tá? Beleza? Aí aqui diz, olha, voltando um pouquinho no caput do artigo 87, de veículos automotores de qualquer espécie. Cuidado, tá? Não leve essa interpretação somente de acordo com o que está aqui nessa lei. Por quê? Porque é o seguinte, propriedade de veículos e automotores de qualquer espécie são todos os veículos. A gente vai imaginar veículos automotores de qualquer espécie, todos, ué. Um carro, uma moto, um caminhão, um trator, né? Então, cuidado, cuidado, tá? Nós precisamos entrar nos detalhes de quais são os veículos que realmente fazem parte dessa classificação aqui, ó, tá? Muito cuidado. Nós vamos analisar isso, ok? Então, continuando aqui. Do momento da ocorrência do fato gerador. Artigo 88. Ocorre o fato gerador do imposto quando, na data da aquisição em relação a veículos nacionais novos, ou seja, com a nota fiscal, na data do desembaraço aduaneiro em relação a veículos importados. Então, o veículo, você importou, né? O veículo, você importou ele lá da China. Agora o veículo veio para o Brasil, né? O veículo agora veio para o Brasil. Muito bem. No momento em que for realizado o despacho aduaneiro, né? Aqui, ó, tá? Ou seja, vamos colocar que um container, né? Chega no navio aqui, ó. Ok? Vai ser feito o desembaraço aduaneiro, despacho aduaneiro. Aqui, quando vai ser identificado, né, aquele carro, nossa, tem um carro dentro do container, nossa, de quem que é, quem comprou, quanto que pagou. Então, aqui, nesse momento, é feita a identificação. Ok? Tudo bem? No dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículos adquiridos ou embaraçados em anos anteriores. Ou seja, eu comprei um veículo ano passado. Então, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, já dá-se início à contagem, né, do fato gerador para poder fazer a cobrança do imposto naquele ano, tá?
Beleza? Então, é a partir de janeiro de cada ano. Em se tratando de um imposto de lançamento de ofício, tá? O IPVA é o imposto de lançamento de ofício. O fisco faz tudo sozinho, ok? Ele tem uma tabela que ele segue, a chamada tabela FIPE, tá? Esse é um convênio que existe para poder classificar o valor do veículo. Com base nessa tabela, tem-se o base de cálculo, né? Tem-se a base de cálculo e tem a definição da alíquota, que é o percentual que vai incidir sobre esse veículo, tá? Tudo bem? Beleza. Voltando aqui um pouquinho na legislação. Da base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor venal de mercado do veículo. Valor venal de mercado do veículo. No momento da ocorrência do fato gerador. Aferido conforme dispuser o regulamento, que poderá estabelecer a atualização monetária daquela até a data do efetivo pagamento. Então, preste atenção aqui. Eu vou abrir aqui, tá? A tabela FIPE, para a gente poder verificar um veículo qualquer, tá? Vamos fazer a consulta de um veículo qualquer aí. Então, eu coloco aí Ford, por exemplo, né? Que é um carro que tem saído muito, né? Que é o Ford Ka, né? É isso? Vamos colocar aqui um K, esse, por exemplo. Ford 1.0 técnico, 12 válvulas, Flex K. 2018, só tem ele 2018 gasolina. Pronto, pedi para pesquisar. Quanto que vale ele na tabela FIPE? Olha aqui, ó, em relação ao mês de novembro, né? Tem um código fornecido pela FIPE, marca, modelo, né? Ano, autenticação, a data que foi consultada, a hora e o valor de acordo com a tabela FIPE. Esse aqui, ó, esse preço médio aqui é o preço que se refere o artigo 88 caput, que é o valor venal do veículo, tá? Então, com base nesse valor, é o valor que vai ser indicado para ver a incidência do percentual do imposto, ok? Então, preste atenção. Vamos entrar aqui no site, que é um site conveniado da autarquia que nós temos no nosso estado, que é o Detran, tá? O Detran Goiás. Nós vamos verificar aí, tem vários assuntos, né? Processos, campanha, notícia, atendimento, CNH, habilitação, veículo. Vamos verificar um veículo aqui. Olha só. Vamos colocar um veículo aqui. Deixa eu ver se eu tenho todos os dados sobre esse veículo. Espera aí. Eu estou digitando a placa do veículo, né? Placa e o Renavan do veículo, tá? Opa, consultar. Muito bem, olha só. Então, nós temos aqui detalhes sobre o veículo. Estão vendo? Detalhes do veículo. Estão olhando aí? Olha só. Então, na placa, tá lá, JKK 6986, Renavan, chassi, modelo, né? Número do motor, tipo, caminhão, cor, carroceria, ano, combustível, potência cilindrada, né? Categoria, capacidade de passageiros, nacionalidade, estrangeira. Ou seja, a alíquota sobre esse veículo vai ser maior por conta dele ser estrangeiro. Porque a regra é que haja o consumo de bens, né, brasileiros. Tá legal? Ou que sejam, pelo menos, montados aqui. Tá? Então, a alíquota vai ser maior.
está em Rio Verde, né? Data de aquisição, está aqui e tal, em circulação. Restrição, tem uma alienação fiduciária, esse veículo é financiado, né? Não tem roubo, não tem furto. Último IPVA pago, 2019. Muito bem. E daí, ó, aqui tem o quê? Deveria vir aqui, né, o valor, a alíquota, mas não veio a alíquota. Aí a gente vai ver débitos do veículo. Tem aqui débitos do veículo, tá? Infrações, tem infrações, tá vendo? Gravame, tem gravame, né? E daí a gente vai verificar aqui a possibilidade de gerar com base no percentual. Vamos ver aqui. Entendi. Vamos colocar aqui na área de trabalho. Vamos lá. O site ele não está. Aqui, ó. Não veio disponibilizando, pessoal. Me perdoe, tá? Não veio disponibilizando, ó. Era para ter vindo disponibilizado aqui, ó. Tá vendo? Tem o nome do proprietário, tem o CPF, os dados. Aí vem aqui, ó. Valor venal e alíquota. Tá vendo? Era para vir disposto aqui. Geralmente é quase 4%, né, de veículo estrangeiro, 3,75, acho que é isso. Seria aqui, ó, pessoal, vocês me perdoem, eu fiz tudo e não consegui mostrar para vocês. Valor venal e a alíquota, tá aqui, tá zerado, tá? Estão me perdoando aí. Mas se alguém quiser passar a placa do veículo e o Renavan, eu faço a consulta aqui para a gente poder olhar. É porque aqui agora de cabeça eu não tenho nenhum outro para fazer isso, tá? Deixa eu verificar se eu tenho aqui. Só para vocês entenderem como é que funciona na prática. Documentos de veículos. Eu tenho alguns aqui. Deixa eu ver esse. Itaú 4769. Esse veículo já foi meu. 3, 385. 2, 3, 9. Dá uma olhada. Então, aqui, ó, né, um veículo, tal, cor preta, tal. Não tem débitos, mas a alíquota não vai dar para a gente olhar, infelizmente. Infelizmente. Não tem aqui, pessoal. Mudou o sistema. Bim. Mudou o sistema. Não tem aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Então, seria ali que teria demonstrado, tá? Ok? Então, voltando para a nossa aula, a base de cálculo nós vimos, então, né? Relativamente a veículo novo, né, a base de cálculo será proporcional ao valor que corresponder ao período de tempo restante do ano civil em que ocorreu a aquisição. Então, se faz uma mensuração do valor, né? Geralmente com a nota que seria o valor de nota, né, do veículo, tá? E na ausência de um valor venal, que é muito difícil acontecer, aí tem o valor do, né, constante de documento fiscal, né? Tratando-se de veículo importado diretamente para consumidor final, tem o quê? O valor que pagou do veículo, né? O imposto de importação, o imposto sobre produto industrializado, o imposto sobre operação de câmbio, né? E as despesas cambiais, além do ICMS também. E mesmo pagando todos esses impostos, dependendo de onde você importa, fica mais barato do que comprar aqui no Brasil, o mesmo veículo, tá? Tem essa questão também. E até 2015, o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, era isento, tá? Não havia incidência nos veículos que eram importados. Depois de 2015, houve, né, a derrubada da lei que trazia esse entendimento. Ok? Tudo bem?
Tranquilo aí? Beleza, voltando lá para o material, nós temos, então, o conceito, né, de propriedade, tá? Propriedade é o dono, ok, do veículo, aquele que tem, né, na nota fiscal ou no DUT do veículo aí, ok? A competência para regulamentar é do Estado, o sujeito ativo é a Secretaria da Fazenda e o sujeito passivo, o proprietário, ok? Sujeito passivo do proprietário. Bom, dentro dessa perspectiva, a gente tem que verificar em relação à questão do veículo, né? Que é o veículo automotor. Vamos lá. Vamos ver o que fala esse anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Automóvel. Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até 8 pessoas, inclusive o condutor, né? E aí nós temos várias definições aqui dentro desse anexo, tá? Várias definições. Veículo automotor. Olha só. Todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos, ônibus elétricos. Aqueles que você vê no Santo Antônio, né, nos Estados Unidos. Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que, com base numa interpretação doutrinária, tá? A gente verifica que esses veículos, que há a incidência do IPVA, com base também no entendimento do STJ, nós verificamos que a incidência sobre esses veículos não são em todos e qualquer espécie, mas sim naqueles veículos terrestres ou que tenham contato com o chão. Ah, professor, então aqui o senhor já está excluindo o avião. Claro, o avião não há incidência de PVA. É a taxa que ele paga respectiva, né, ao trânsito aéreo. O senhor está excluindo também barcos e afins? Sim, tá? E aí, então, ficou, professor, carro, moto, caminhão, trator, trem, todos eles são? Não. Além de ser veículos que tenham contato com o chão, veículos que possuam pneu em contato com o solo, sendo que esse contato faz com que haja a manobra do veículo, né? Ah, professor, então aqui no caso o trem já não é mais. O trem já sai, mas continua o trator, né? Colhedeira, equipamentos agrícolas. Bom, os equipamentos agrícolas, eles não têm autorização para poder transitar nas vias públicas, tá? Se um veículo, por exemplo, for pego numa rodovia, um trator, se ele não tiver na prancha, se tiver assim, movimento, uma pessoa pilotando o trator, pode ser multado e vai levar o trator, né, lá para o pátio da polícia. E é o que geralmente acontece nessas rodovias estaduais, né? A gente vê muito isso. Então, equipamentos agrícolas, eles são especificamente rurais.
tá? São especificamente rurais. Por isso que não há incidência de IPVA nesses veículos. Ok? Tudo bem? Então, os que vão haver incidência são moto, carro, caminhonete, caminhão, tá? Esses serão os veículos que haverá incidência, né, do IPVA. Tá legal? Beleza. E em relação às alíquotas, como que se dá as alíquotas? Olha só, existe 1%, 2%, 3% e 4%. Tá? 1% para os veículos automóveis utilizados no transporte coletivo de passageiros, classificados nessa posição aqui. Para os veículos automóveis utilizados no transporte de mercadorias, exceto as caminhonetes, picapes e furgões. Para os veículos aéreos classificados, né, e utilizados exclusivamente no transporte de passageiros. Isso aqui já não existe mais. Tá? O STF já trouxe o entendimento de que isso aqui não existe mais. Ok? Para os veículos aquaviários, também não. Não existe IPVA para esses veículos. Ok? Não existe. 2% para os veículos automóveis, caminhonetas, picapes, furgões. Para os veículos automóveis de passageiros classificados na posição 8703, né? Equipados com motor de até 100 cavalos de potência. Para as motocicletas, incluindo os ciclomotores, com até 180, né, cilindradas. Para os demais veículos automotores não relacionados a esse artigo, para os veículos aéreos, esse aqui também o STF já julgou que não há incidência de IPVA. De 3% para os veículos automóveis e picapes equipados com cabine dupla. Por quê? Existe essa diferença. Porque aqui, enquanto 2% falando sobre picapes, cabine simples, é porque é um veículo para trabalho, um veículo mais robusto, um veículo mais para atividade rural, agrícola, etc. A caminhonete cabine dupla, ou picapes cabine dupla, é um veículo mais para conforto, um veículo mais para lazer, por mais que faça um serviço que a outra faça. Tá? Mas a alíquota é 3%. Para os veículos automóveis de passageiros, né, equipados com motor acima de 100 cavalos, para as motocicletas acima de 180 cilindradas, de 4% os veículos aquaviários. Isso aqui não existe mais. Tá? Não existe mais. Ok? Então, nós temos aí uma alíquota variável, dependendo do tipo de veículo. Tá? Dependendo do tipo de veículo. Bom, vamos seguindo aqui. Da não incidência e da isenção. O IPVA não incide sobre a propriedade de veículos pertencentes. Imunidade, então, não é? Pessoas jurídicas de direito público, consulados estrangeiros, instituições de educação ou de assistência social, partidos políticos, templos de qualquer culto, entidades sindicais aos trabalhadores. Então, sobre esses veículos, sobre os veículos pertencentes a essas pessoas, do artigo 9.1, inciso 1 ao 6, não há incidência, ou seja, imunidade de IPVA sobre esses veículos. Ok? Então, vamos lá. IPVA e imunidade, artigo 91, tá? Do Código Tributário Estadual. Ok? Beleza? Não vai incidir. Tá? E tem aqueles que deveriam incidir, mas de repente há um freio. Que são quais? O que está disposto a partir do artigo 92. É isento do IPVA a propriedade de veículos destinados à utilização exclusiva em serviços agrícolas, fabricados para servirem como ambulância, utilizados como automóveis de aluguel, táxi, dotados ou não de taxímetro,
destinado ao transporte de passageiros, utilizados como automóveis de aluguel, táxi, né, destinado ao transporte de passageiros, limitado à isenção de um veículo por proprietário, utilizado no transporte público urbano de passageiros, inclusive dentro da mesma região metropolitana, pertencente a empresas detentoras de permissão para esse serviço. Aqui no caso houve alteração, né? Vocês podem ver que aqui é a redação original, depois aqui é a alteração. Com 15 anos ou mais de uso contados a partir do primeiro dia do ano civil seguinte ao da sua fabricação. Fabricados especialmente para o uso de deficientes físicos ou para tal finalidades adaptado. Pertencente a empresas públicas ou sociedade de economia mista, em que a União, Estado, Distrito Federal, município sejam detentores de mais de 50% do seu capital. Porque se for menos, vai incidir. Tá? Então, dentro dessa situação, nós vemos que a parte de isenção iria incidir, mas não vai, está lá no artigo 92 do Código Tributário Estadual e seus incisos. Ok? Tranquilo? Então, para nós particulares, 15 anos aí, um veículo tem que ter de idade para poder ser considerado isento. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aí? Posso continuar? Vamos lá. Do sujeito passivo. Quem que é contribuinte? Contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo. Artigo 93. Simples assim. O dono. Tá? Olha só o que fala o parágrafo 1. E é o que veio a trazer jurisprudência para o caso. Considera-se também contribuinte do imposto. No caso de alienação fiduciária de veículo automotor, o devedor fiduciário. No arrendamento mercantil, o arrendatário do veículo. Então, preste atenção. Uma grande questão que está sendo, né, já teve, já em alta, mas agora nem tanto, é em relação à jurisprudência, em dizer, por exemplo, da responsabilidade de pagamento de veículo alienado. Então, vamos lá. O Bruno financia um veículo, certo? Muito feliz, vai lá, financia um veículo junto à BV, que é do grupo do Banco do Brasil, né, da sociedade, vai lá, financia um veículo, né, em 100%, meu Deus, em 60 parcelas. Jesus amado. Muito bem. Coitado do Bruno. Certo. O que acontece? Esse veículo é do Bruno? Não. Esse veículo, ele está dependendo, claro, né, do tipo de financiamento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Calma lá. Nós temos CDC, nós temos o leasing. CDC é o tipo de financiamento por empréstimo onde o veículo fica no seu nome, mas está alienado ao banco. O leasing, o veículo é do banco. Tá? Beleza? Então, independente do caso aqui, seja CDC ou seja leasing, da imposto de financiamento, o que o STJ ele entendeu? O STJ ele entendeu, tá?
que se o Bruno não fizer o pagamento do IPVA sobre o veículo, quem que vai ter que pagar? Quem? A ABV, a instituição financeira, aquela que alienou o veículo, tá? Então, essa é uma discussão fortíssima, mas que não teve escapatória, ok? Então, em questão de responsabilidade de pagamento, nós temos no leasing que o ABV é contribuinte, né? E no CVC que ela tem responsabilidade em pagamento caso o Bruno não pague seu pagamento. Certo? Então, a Cefaz vai poder cobrar o IPVA da BV, a BV depois se vira com o Bruno para poder acertar isso. Tá? Beleza? Vamos lá. Artigo 94, da solidariedade. São responsáveis pelo pagamento do IPVA devido pelo contribuinte. O adquirente ou remitente do veículo automotor com os proprietários anteriores, quando o imposto não pago relativo a fatos geradores anteriores ao tempo de aquisição. O fiduciante ou possuidor direto com o devedor fiduciário. Em relação a veículo automotor, objeto da alienação fiduciária em garantia, que é o que nós acabamos de falar. A empresa detentora da propriedade com o arrendatário, no caso de veículo cedido pelo regime de arrendamento mercantil. Então, regime sobre veículo, sobre arrendamento mercantil, também, né, tanto a empresa detentora da propriedade como o arrendatário são responsáveis pelo pagamento. Com o contribuinte, qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar o quê? O documento de arrecadação do imposto, registro e licenciamento. Também vai ser considerado, né, responsável pelo pagamento. Ou dos dados cadastrais do veículo, a fim de reduzir a base de cálculo do imposto. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Olha só. Então, nós falamos sobre isenção, nós falamos sobre imunidade. A taxa de licenciamento, né, é uma questão que a doutrina bate que ela é inconstitucional, pois é proibida a cobrança de imposto ou taxa incidente sobre a utilização de veículo. Tá? Tem essa perspectiva e principalmente o Eduardo Sabag traz em comentário sobre isso. Tá legal? Beleza? Bom, ademais, sobre IPVA, existe o local de pagamento, né, o prazo de 30 dias, geralmente, podendo ser parcelado, e esse parcelamento é automático, né, em 3 parcelas iguais, antes da data do vencimento, né? Existe um outro fator também, que é em relação ao convênio que existe com o governo para poder fazer a cobrança do IPVA junto com a taxa de licenciamento, né? E aí a taxa de licenciamento é de acordo com o final de placa do veículo, porque é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, raramente, vocês não vão ver aqui no estado de Goiás, a não ser que a lei mude, que você tem uma data para pagar IPVA e uma outra data para pagar a taxa de licenciamento e DPVAT. Tá? Ao contrário do que acontece, por exemplo, no estado de Minas, do que acontece no estado de São Paulo. E o que muitas empresas que estão sediadas aqui em Goiás acabam comprando veículos de outro estado para transitar aqui em Goiás, porque elas conseguem ter essa flexibilidade aí de acordo com a legislação estadual de outro estado, onde que o IPVA vai ser devido no início do ano e a taxa de licenciamento vence de acordo com o final de placa de cada veículo, de 0 a 9. Ok? No nosso estado, infelizmente, isso não acontece porque existe um convênio para fazer o pagamento tudo de uma vez só. Tudo bem, pessoal? Olha só. Em relação à arrecadação do IPVA, como que é feita a destinação dele? Lembra do princípio da repartição de receitas? 50% vai para o município, em cujo está registrado, matriculado ou licenciado o veículo. Por isso que serve lá, né,
Quando você identifica a placa do veículo, você verifica que aqui, ó, tem uma tarjeta, né? Para poder falar o quê? O F, não é isso? Rio Verde. Não é isso que tem lá, sim ou não? Sim. É onde que aquele... Não ficou legal. É onde que aquele veículo, ele está o quê? Licenciado, né? Onde aquele veículo vai estar o quê? Licenciado. Tá legal? Onde aquele veículo vai estar licenciado, tá? Então, nós temos a placa do veículo e depois vem aqui barra GO, tá? É porque senão eu vou perder muito tempo. E aqui os caracteres do veículo, né? Então, J, J, K, Y, né? CA001. Pronto. Nós temos a placa do veículo. Se bem que agora a placa é aquela placa diferente, né? A placa do Mercosul. Tá legal? Beleza? Para isso que identifica, 50% vem para onde está o quê? Licenciado esse veículo. Tá? No caso, município de Rio Verde. Beleza? 50%, então, vai para o município de Rio Verde. Muito bem. E aí nós temos os dispositivos sobre as penalidades, né, das obrigações tributárias acessórias. E daí a gente passa para a análise de outro imposto. Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o IPVA? Alguém aí? Tranquilo? Tudo beleza? Beleza. Muito bem, vamos IPVA mandar tem que bala. pagar, IPVA tem que pagar e não reclamar, viu, professor? É, tá barato. Podemos continuar, então? Vamos lá. Então, o próximo assunto que nós vamos ver é o ITCMD, tá? Vamos lá. ITCMD. O que que é o ITCMD? Bom, o ITCMD, na verdade, é um imposto sobre a transmissão. Aí eu vou dar destaque aqui, causa mortes, doação. Então, ITCMD é isso, ó. Imposto sobre a transmissão, causa mortes e doação. São fatos geradores distintos, tá? Causa mortes é um fato gerador, doação é outro fato gerador. O fato gerador está o quê? Sobre a transmissão. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. É de competência estadual. Está lá no artigo 155,
inciso 1 da Constituição Federal, tá? Está também no Código Tributário Estadual de Goiás. A partir do artigo 72, ok? Nós vamos falar sobre ele. Bom, como ele tem duas espécies de fato gerador distintas, mas com a ligação base, nós vamos verificar primeiro a causa mortis. Tá? Então, causa mortis. É a primeira delas. Ou seja, o fato gerador está quando vai haver a transmissão de um bem e esse bem, quer seja ele móvel, imóvel ou semovente, diferentemente do ITBI, tá? Lembra que no ITBI, né? Nós vimos que é um pouquinho diferente. Então, esse imóvel, né? Ou móvel ou semovente, ele ainda pertence a alguém que morreu, chamado de cujos, tá? Pertence ao de cujos, e agora esse bem vai pertencer, né, por exemplo, ao filho do de cujos. Então, esse imóvel vai pertencer ao filho do de cujos. O momento do fato gerador é quando vai acontecer o quê? Quando vai acontecer o quê? A transmissão. No momento da transmissão, no momento em que há informação de que esse bem, ele vai ser, nesse caso, inventariado, né? Porque se alguém morre e deixa bens, tem que se fazer um inventário. Certo? Então, nesse momento, é o momento em que a Secretaria da Fazenda recebe a informação. Então, já não é mais o imposto de lançamento de ofício, porque a Secretaria da Fazenda precisa ser comunicada que está havendo uma transmissão de propriedade sobre um bem. E é nesse ponto que existe, então, a informação, nesse caso é um lançamento misto, vai haver a informação, a Secretaria da Fazenda vai fiscalizar, vai avaliar e depois vai gerar a guia para pagamento do imposto. Então, quando alguém morre, causa mortes, é necessário que alguém morra, alguém faleça, para que haja a incidência desse bem, dentro de algumas hipóteses. Tá? Uma dessas hipóteses é quando, por exemplo, o bem está no nome do pai, que faleceu, e agora o filho herda, seja ele móvel, imóvel ou semovente. A regra é essa daqui. Ok? A regra é essa. Bom, já em relação à doação, a doação é ato a título que? Gratuito ou oneroso? Ato a título gratuito ou oneroso? Ato gratuito. E a doação importa também no quê? Na anuência do donatário. Não basta simplesmente o doador querer doar o bem, mas há necessidade também do donatário, aquele cara que vai receber o bem, ele fala, não, eu quero o bem, do seu aceite. Ok? Então, é o segundo ponto, né, em relação ao nosso estudo aqui do ITCMD. São fatores distintos. Fatores distintos. Tá legal?
São situações distintas. Bom, dentro dessa perspectiva, nós temos que, uma vez que foi lavrada a escritura de doação, essa escritura de doação, ela é informada para a Secretaria da Fazenda para que se gere o imposto sobre a doação. Então, vai ser na transmissão. Da mesma forma como acontece na causa-morte, é no momento da transmissão do bem, no momento da transmissão do bem, e nesse caso, né, essa doação, ela vai incidir principalmente sobre bem imóvel, né, porque sobre os outros bens é mais fácil de se esquivar desse imposto, tá legal? E para registro público no cartório de registro de imóveis é necessária a escritura e o recolhimento do imposto. Então, dentro dessa perspectiva, no momento que vai ser feita a doação, né, o doador para o donatário, vai haver a informação da Secretaria da Fazenda que esse bem está sendo doado a título gratuito e que o donatário aceita receber, nas condições que forem impostas ou não. Ali, aquele momento é o momento da transmissão, é o momento do fato gerador. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que, tanto na causa mortis como na doação, o momento da incidência do imposto é na transmissão. Tá? Na transmissão. Ok? E aí, nós temos a base de cálculo do imposto. A base de cálculo do imposto vai ser de acordo com o valor venal. Qual que é o valor, né, venal do imóvel? Qual que é o valor venal do imóvel? Qual é o valor declarado do bem semovente? Certo? Valor venal. E nós temos as alíquotas. Nós temos as alíquotas. Ok? As alíquotas, no estado de Goiás, tiveram atualização. Deixa eu pesquisar aqui só para ver a lei. Em 2015. 2015. É isso mesmo. Então, a partir de 2015, as alíquotas, elas são 2%, 4%, 6% ou 8%. Ok? 2, 4, 6 ou 8%. Vai depender da avaliação do bem. Então, olha só. Dependendo do quião, a alíquota de 2% até bem de 25 mil reais. Bem de 25 mil reais até 200 mil, a alíquota vai ser 4%. Bens de 6 mil reais, bens no valor de 201 mil até 600 mil, a alíquota é 6%. E bens avaliados acima de 600 mil, a alíquota é 8%. Ok? Então, a alíquota é alta. Tá? Então, desde 2015, nós temos essas variáveis aqui em relação a esses impostos, a essas alíquotas. Ok? Beleza? Bom, em se tratando de sujeito passivo, quem que é o sujeito passivo no caso do imposto de transmissão causa mortes? Quem que é o sujeito passivo aqui? Quem que vai responder? Ora, quem vai responder? Tanto o filho do decujus, que vai receber o bem, como o espólio, porque o decujus morreu, né? O cara morreu. Então, como é que ele vai responder alguma coisa se ele é um ente despersonalizado? Então, o espólio responde. Ok? O espólio responde. Na doação, quem é o sujeito passivo? Tanto o doador, o cara que está doando, mesmo que seja, né? Está fazendo uma caridade, vamos dizer ali. Ó, eu quero só que você pague o imposto de doação. O cara, não, tá bom, vou pagar. E, na verdade, não paga. Tanto o doador como o donatário são sujeitos passivos. Beleza? Tranquilo?
Então, vamos lá. Nós temos aí no Código Tributário Nacional, né? Também falando sobre o valor venal dos bens, né? Artigo 38. Nós temos o artigo 155, o inciso 1, parágrafo 1º. Nós vamos falar sobre as atualizações. Deixa eu só verificar aqui. Constituição, artigo 155, parágrafo 1º. Não, não, não. Então, nós temos aí no dispositivo do Código Tributário Estadual mesmo, tá? Em relação a essas ali. Ok? Beleza. Então, pessoal, esse aí foi o imposto de transmissão causa mortes e doação e o imposto de transmissão, imposto sobre a propriedade do veículo automotivo, tá? Imposto sobre a propriedade do veículo automotivo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Quando estiver faltando aí uns 10 minutinhos para acabar a aula, vocês me falam que eu vou falar a respeito da atividade que eu passei, tá? ICMS é o outro impostinho que nós temos que falar sobre ele, né? ICMS. Só preparando aqui. O ICMS já está na aula 5, né? Aula 5. É isso mesmo. Aula 5. Professor, essa aula está sendo gravada, o senhor vai disponibilizar para nós? Oh, Eu vou precisar sair agora, e depois eu termino a aula. Obrigada. de nada. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos partir para o entendimento do ICMS. Vou fazer uma breve explanação, porque só esse textinho de aula não vai dar para falar sobre ele no todo, tá? Vamos lá. Pessoal, o ICMS é um imposto muito complicado. É um imposto muito complicado. Ok? Bom, o ICMS, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 155, inciso 2, ele vai falar sobre que esse imposto é de competência do Estado e vai incidir sobre operações, né, relativas à circulação, né, de mercadorias. Não é isso? Operações relativas à circulação de mercadorias, né? O que mais? Vai falar também sobre a prestação, né, de serviços. Que tipo de serviços? De transporte, né, interestadual, intermunicipal
E também, o que mais? Serviços de comunicação. Não é isso? É isso que fala lá. Não é verdade? Vamos fazer um compartilhamento de tela para a gente poder analisar aqui. Cliquem aí no compartilhamento de tela, por favor. Então, nós temos, sobre a prestação, serviço de transporte interestadual, intermunicipal, serviços de comunicação. Então, existem 3 fatos geradores distintos, tá? 3 fatos geradores distintos a respeito da incidência do ICMS. Primeiro deles, tá aqui, operações relativas à circulação de mercadorias. Professor, o que é operações... Então, vamos lá. O que são essas operações, professor? O que são essas operações? Bom, essas operações, quando existe a mudança, tá, de um bem de um lugar para outro lugar de pessoas diferentes. Então, A, né, e B são pessoas diferentes. Ok? Pessoas distintas. Esse mesmo objeto A, que é de propriedade dele, né, esse mesmo objeto que está na posse de A, é da sua propriedade, vai ser transferida a sua propriedade para B. E a sua locomoção, inclusive. Então, como é que a gente identifica quando há incidência de ICMS? A gente identifica a incidência de ICMS quando? No caso de operações relativas à circulação de mercadorias. Transmissão de propriedade, ok? Locomoção da mercadoria. Esses requisitos, eles são requisitos cumulativos. Requisitos cumulativos para que haja incidência do ICMS. Tá? Então, mercadoria é tudo aquilo que se leva à expressão de mercância, que pode ser comercializado dentro do nosso país ou fora. Sendo que a incidência, né, do ICMS vai ser a partir do momento que ele está aqui. Então, se o Bruno compra, né, um sofá lá de São Paulo, por exemplo, ele está comprando de uma pessoa, né? Está comprando de uma pessoa totalmente diferente, está vindo para ele. Então, há ali a transmissão de propriedade, ou seja, de transferência de titularidade e também locomoção da mercadoria. Essa mercadoria está locomovendo. Então, esse requisito aqui, esses 2 requisitos, eles são cumulativos. Por que, professor, eles devem ser analisados de forma cumulativa? Porque se só acontecer a locomoção da mercadoria, nem sempre vai haver incidência de ICMS. Por exemplo, quando eu tenho 2 empresas. Eu sou o dono das 2 empresas. Está saindo de uma empresa e indo para outra. Mudou de dono? Não. Teve locomoção? Sim. Mas não mudou de dono. Então, não é suficiente para haver a incidência de ICMS.
Muito cuidado com isso daí, mas muito cuidado mesmo. Se eu tiver uma empresa aqui no estado de Goiás e uma outra lá em São Paulo, eu envio a mercadoria aqui só com a nota de transporte, sem a recolhimento de ICMS. Eu sou obrigado a fazer esse recolhimento? Não. Por que eu não sou obrigado? Porque o STJ já trouxe um entendimento jurisprudencial por meio de súmula, em que, nos casos de apenas locomoção da mercadoria para mesmo dono, não há incidência de ICMS. E o que acontece muito é o Estado acabar taxando isso, tá? Locomoção, ICMS, STJ. Cadê a danada da súmula? Aqui, súmula 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de uma mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Tá? Então, olha que coisa legal aí. Súmula 166 do STJ. Não há incidência de ICMS, tá? Locomoção acontecendo apenas a locomoção da mercadoria e não transferência de propriedade. Eu tenho uma fazenda com gado aqui. Vou mandar esses gado para um abatedouro lá em São Paulo, que é meu também. Preciso recolher ICMS? Não preciso. Tudo bem? Sobre a prestação de serviço de transporte, existe ele interestadual e intermunicipal. Nós já vimos isso, né? O transporte entre estados e o transporte entre municípios pode dar alçada do município, não é mais ISS, vai ser ICMS, de competência do estado. E também nos serviços de comunicação, e nesse caso, televisão, rádio, internet. E vai haver a comunicação, vai haver também a incidência do ICMS. Beleza? Tudo bem? Então, uma breve explanação aqui para vocês sobre esse artigo 155, inciso 2, tá? E daí a gente vai fazer a correção do exercício, né? Que eu passei na aula passada. Deixa eu verificar aqui. Aqui. A empresa de transporte rodoviário Bruno Limitada presta serviço transportando pessoas. Nesse tipo de transporte, a locomoção de veículos no município X, onde se localiza a empresa, bem como de um município para o outro, de mesmo estado ou de estados diferentes. Então, é uma empresa que faz transporte para dentro do município e para fora do município. Ocorre que a empresa citada presta um serviço de transporte em uma rota em que o ponto de origem é no município X e o ponto de destino também acontece no mesmo município. Porém, parte da rota, ou seja, 40% dela, se dá no município vizinho Y. E agora os dois municípios autuaram a empresa a fim de receber o ISS devido à prestação de serviço. Com base na situação hipotética acima, a empresa te contrata como advogado tributarista para elucidar a questão
e, se for preciso, ingressar com uma ação judicial no caso, de acordo com a Constituição, Lei Complementar 116 de 2013, posicionamento jurisprudencial, responda de forma justificada e fundamentada qual deve ser a ação judicial proposta e por quê. Pessoal, nesse caso, é uma situação de conflito de competência. É nítido isso aí. Tá? Tem município brigando com município. Ok? E tem municípios brigando com quem? Com o Estado. Por quê? É uma situação em que nós estamos falando que há uma prestação de serviço de transporte onde o ponto de origem é o mesmo do destino. Certo? Ponto de origem é o mesmo destino. Então, sai daqui, vai lá, faz a rota e volta. Mas isso acontece entre dois municípios. E, por azar do município onde que se dá a origem e destino do transporte, acaba passando 40% no município B. O que leva a entender que, nesse caso, a competência não é municipal. A competência, ela é estadual, pois está caracterizada uma prestação de serviço de transporte intermunicipal, por mais que o ponto de origem e destino sejam no mesmo local. Diante dessa situação, os municípios estão cobrando, mas, na verdade, o advogado terá que ingressar com uma ação judicial de consignação em pagamento para que o juiz determine de quem será o valor do imposto correspondente, que, no caso, é o ICMS do Estado. Então, essa era a resposta que vocês deveriam dar em relação a essa atividade. Tá? Tem dois municípios. Município A, acontece aqui, né? O X vem, ó, acontece o transporte dentro do município X, passa no município Y e volta. Mas é mais de 30%. Não é o que o entendimento jurisprudencial adota como sendo o transporte municipal, ao invés de ser intermunicipal. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem aí, né, um transporte intermunicipal, que é a aplicação, né, do artigo 155, inciso 2, da Constituição Federal. Tá? Tudo bem? Então, essa era a resposta que eu precisava que vocês tivessem dado, e eu vou analisar esse final de semana. Tá? Beleza? Professor, fui eu. Funciona isso? Queria saber se o senhor achou essa... Hã? Se o senhor achou a jurisprudência? Porque eu procurei e não achei nada. Eu procurei na do Eduardo Sabag, na 2017, não achei. Aí eu fiquei de procurar na de 2015, que deve estar numa das duas, eu tenho certeza. E eu não procurei na de 2015. Eu vou ver se nesse final de semana agora eu procuro e mando para vocês no grupo. No final de semana passado foi meio corrido e eu não tive tempo de procurar. Eu quase não parei em casa. E aí é bom procurar na frente do computador, sabe? Pelo celular eu não gosto.
Então, eu fico encarregado de procurar aí esse final de semana, tá? Mas existe não é o Saci, não, viu? Existe sim a jurisprudência para poder fundamentar sobre isso. É porque eu realmente não encontrei. Tá bom, professor. Também eu procurei em 2017, não achei. E aí eu procurei na internet, também não. Na internet vai ser bem difícil encontrar, a não ser que você faça uma consulta específica pelo site do STJ, em decisões monocráticas. Aí você pode verificar lá na aba de jurisprudência, né? Você vai colocar, né? Transporte, né? Município, parte da rota. No STJ é um pouquinho difícil de encontrar. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho difícil, eu achei muito difícil. Eu fui parar na STJ, fiquei olhando tudo lá pra ver se eu achava alguma coisa. Pessoal, então, para terminar a gravação da aula, tá? Um bom final de semana para vocês, um bom estudo. Até a nossa prova, eu vou gravar um vídeo ou mando no e-mail os tópicos dos temas que vocês precisam estudar para a prova, tá legal? E aguardo vocês, tá bom?